Muito boa noite para quem está entrando agora para a nossa live. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, de que forma isso está impactando os negócios e de que forma isso pode, sem dúvida nenhuma, potencializar cada vez mais o seu negócio também. Então, enquanto a galera vai entrando aqui, já vou dando um oizinho para a turma. A ideia é justamente a gente esperar o nosso convidado do dia de hoje, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa que já está há bastante tempo, de alguma forma, conectada à Beta House. E dentro desse contexto, então, é muito legal poder dizer hoje, poder trazer ele, apresentar ele como um membro efetivo da Beta House, uma pessoa que, de fato, aí a gente passa a conviver de forma mais diária, de uma maneira mais próxima, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser aí uma relação muito legal, uma relação muito próspera, que tem tudo para a gente conectar e fazer coisas incríveis juntos. Já tô vendo aqui que ele está entrando. Grande Alan, você já está por aqui. Vou fazer o convite para já definitivamente estarmos conectados e começar a nossa conversa. Vamos ver se ele aceita. Espero que o nosso convidado aceite aqui a nossa conversa de hoje, para a gente, de fato, já começar isso aí. Grande Alan! E aí, meu amigo? Fala, Beto. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. E contigo? Tudo certo, tudo certo. Coisa boa, coisa boa. Estão me escutando bem? Eu tava... Antes de mais nada, pessoal, me digam aí se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, se a luz tá bem, a conexão tá boa. Acho que é uma coisa super importante também a gente conseguir conciliar isso aí, entender que de fato tá tudo fazendo sentido. Grande Neto, bom dia, boa noite, meu amigo. Se alguém puder dar um joinha aí para dizer que o áudio tá bom, a gente agradece, porque aqui parece que tá tudo. Boa, Lipe, valeu, cara, obrigado, show de bola. Então tá, sabendo que as coisas estão funcionando bem, que o áudio tá bom, que a luz tá boa. Antes de mais nada, né, Alan? Antes de você entrar, até eu tava comentando aqui com o pessoal que essa relação que a gente começa a estabelecer agora, que nós, de fato, estamos iniciando aí, é um namoro antigo já, né? A Beta House já tem uma relação contigo muito próxima, um carinho muito próximo também. É muito legal saber que a partir de agora, de alguma forma, a gente começa efetivamente a construir um caminho juntos, uma trajetória juntos, dentro daquela linha, né? Aquela expectativa muito grande de que, de fato, cada vez mais os negócios são dependentes de tecnologia, precisam de tecnologia, de que forma a tecnologia pode ajudar a impulsionar cada vez mais os negócios, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Mas antes da gente entrar na nossa conversa, por favor, Alan, te apresenta quem é você, da onde você vem, para o pessoal começar a entender um pouco mais aqui até sobre o que a gente vai falar. Perfeito. Quem sou eu? O que eu como? De onde vivo? Mais ou menos Bom, isso. eu acho que não seria nada ruim eu começar dizendo que eu sou um entusiasta gigante da educação, né? Eu acho que qualquer coisa na área da educação tem muito do meu coração aí. E o que a Beta faz nessa parte de consultoria sempre foi algo que me chamou muita atenção. Porque além de eu viver uma parte junto com a educação ali na Beta, que eu participei de um Mindset Beta, que foi incrível, foi transformador para mim, eu vejo todo dia assim, esse trabalho que vocês têm para fazer educação dentro de lugares que são muito difíceis de ser feito, né, como grandes empresas e tudo mais. Então, para mim, assim, eu acho que a base de quem é o Alan é um cara que é extremamente entusiasta da educação. E aí, começando um pouco sobre o que eu faço na vida, né? Eu sou formado em ciência da computação, tenho mestrado na área de inteligência artificial. E aí, hoje, eu trabalhei por 10 anos, né? Desde a gente fala, eu e o Luiz, meu outro sócio, a gente fala que desde lá, há 10 anos atrás, desde quando não existia o termo startup, nós tínhamos uma startup. Então, era algo que era bem engraçado. Assim. A gente fez uma startup quando ainda era um nome que não era comum, assim, não era existente. E desde então, a gente trabalha meio que 24 horas por dia para tentar levar a educação e tecnologia para tudo que é lugar, né? Para tentar
fazer tudo isso aí funcionar. E como eu sou formado nessa área, como eu sou formado na área da computação, eu sempre falo para minha esposa também que eu fiz administração na faculdade da vida, né? Porque tem as empresas ali que eu administro e tudo mais, e acabei aprendendo pouco a pouco, detalhe a detalhe ali, de acordo com cada empresa que eu fui entrando, em cada porta que eu fui batendo, em cada lugar ali que a gente foi conversando, né? E um desses lugares foi a Beta House, né? A Beta House entrou no meu caminho aí um tempo atrás, e a gente foi, como o Beto diz, a gente foi namorando, a gente teve esse namoro antigo aí durante muito tempo, e agora a gente está começando a se aproximar um pouco mais ali do que a gente deve realmente fazer junto, né? Então, hoje a gente tá aí junto, assumir essa vaga como head de inovação, não, desculpa, como head de tecnologia de inovação, Alberto. E aí vamos tocar para diante, né? Vamos Pô, fazer querendo lugar a aí, roda tá? de... Bah, roubei teu lugar já de saída, né, Beto? Tá louco. Maravilha, acho que é legal contextualizar isso também, né? A Beta House, a grande maioria que está aqui já conhece, de alguma forma já foi tocada em algum momento por ela. E a gente trabalha e sempre trabalhou historicamente em cima de três grandes pilares, né? Que são pessoas, inovação e estratégia. E algo que faz muito sentido e que sempre teve uma transversalidade muito grande, principalmente em relação a esses três grandes pilares, era o aspecto da tecnologia. Né? No primeiro momento, a gente via muito mais como transversal do que algo independente, autônomo, mas com o tempo a gente foi identificando quão estratégico de fato era ter um quarto pilar. E é muito sobre isso também, né, Alan, que essa apresentação, aqui, esse primeiro momento de apresentação de ti, desse pilar para a nossa comunidade, foi o que motivou esse nosso bate-papo. Mas eu queria entender um pouquinho também, que tu compartilhasse com o pessoal que tipo de solução, quais são as soluções que de alguma forma a gente está olhando para esse pilar, o que a tecnologia vai trazer para melhorar mais aquilo, para potencializar mais aquilo que é o propósito da Beta House, que é desenvolver o poder de transformação do negócio. Fazer com que o negócio se blinde cada vez mais a todos os fatores externos que impactam todo e qualquer negócio e tenha a capacidade cada vez maior de se adaptar a esses novos contextos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre esse aspecto. Com esse novo pilar agora, que é o pilar de tecnologia, a gente vai abrir 5 novas soluções na Beta House. A primeira delas é sobre a automação de processos. A gente vai fazer todo um trabalho de diagnóstico dentro das empresas para descobrir o que a gente consegue automatizar de tarefas, o que no caso não é cognitivo, né? Hoje a gente sabe que a computação cognitiva, a computação que ela pode pensar, ela não é uma realidade factível. Então, hoje a gente vai fazer uma análise e ver o que é processo manual, o que é processo, aquilo que o cara está sempre fazendo uma hora atrás da outra e gastando tempo fazendo aquele processo, o que ele pode ser automatizado. E aí, fazendo essa análise, a gente vai fazer um mapeamento também do que a gente consegue ganhar de produtividade nesses processos e fazer sugestões de melhoras para atender a necessidade dessas empresas, né? Essa é a primeira das nossas soluções, que já só por ela em si já é algo muito legal, né? Aí, partindo dessa automação de processos, a gente consegue chegar em uma nova solução que seria decisões data-driven. Hoje você fala muito nessa parte de Big Data, de tu ter muita informação, de tu estar gerando muito mais dados do que tu consegue processar, digamos assim. E grande parte das empresas simplesmente guardam esses dados ali sem ter uma mineração, sem ter uma conversa dentro daqueles dados, para entender como é que eles podem fazer para utilizar aqueles dados para decisões ou para alguma outra coisa que possa ser valorosa para a empresa, né? Então, essa outra solução vai ser todo um sistema de decisões data-driven, decisões baseadas em dados. A gente vai minerar esses dados, a gente vai fazer toda uma análise em cima do que essas empresas têm e vamos conseguir fornecer uma forma delas usarem isso aí para tomada de decisões. Uma outra coisa que é muito, muito importante também é a parte da segurança da informação. Hoje você fala muito na parte do LGPD, né, na parte da proteção de dados, da parte de segurança, e essa parte ela é extremamente importante para grandes empresas, principalmente. Visto o que aconteceu já
em várias empresas aqui do Rio Grande do Sul mesmo, nesses últimos tempos aí, né, que foi questão de invasão, questão de problemas de segurança, questão até de processos relativo à segurança de dados, né? Então, o nosso objetivo nessa parte da segurança da informação é passar um pouquinho mais do que é cada parte da tecnologia e como é que as pessoas elas podem se resguardar, é como se fosse um treinamento, né? Como é que elas podem se resguardar para evitar ao máximo esse tipo de invasão, ou esse tipo de problema relativo à coleta de dados sem permissão, ou mesmo invasão via engenharia social, é aquela história que tu vai chegar uma pessoa ali e vai conversar contigo na cafeteria e aí tu vai acabar largando informações confidenciais, né? Então é todo um processo que a gente vai fazer mostrando para esse pessoal da empresa o que eles precisam fazer minimamente para se proteger desse tipo de invasões, né? Para proteger os seus próprios dados, porque agora há pouco a gente falou sobre decisões data-driven, então a gente também tem que falar sobre como a gente fazer uma segurança desse monte de dados que a gente tem. Porque não basta nós termos a possibilidade de usar esses dados, né? Se outra pessoa também tiver, aí pode ser que seja bem ruim para a empresa. Nossa quarta solução é uma solução baseada em inteligência artificial. Por que inteligência artificial? Hoje em dia, se tu for falar em inteligência artificial, muita gente, às vezes até quando eu falo sobre o mestrado ali, muita gente fala assim, bah, mas isso aí é um negócio completamente diferente, né? Um negócio completamente novo. E aí eu falo, na verdade, a inteligência artificial, ela é igual mágica, né? Quando tu descobre o truque, perde a graça. Então, é, é tipo isso. A gente fala que a inteligência artificial é tudo aquilo que ronda a parte mágica da computação, mas que quando tu descobre como fazer ela é algo que é útil e que, digamos assim, ela não é nada místico, né? Não é nada absurdo. E aí essa parte da inteligência artificial, o nosso objetivo é treinar líderes, né? A gente conseguir pegar líderes que querem inovar e trabalhar no estado da arte, trabalhar num ponto onde só as pessoas que estão mais no topo assim da tecnologia estão trabalhando e conseguir colocar essas pessoas para dentro daquela informação, para elas lerem um conteúdo na internet, saberem diferenciar se aquilo ali é real ou se é alguma coisa para o futuro, para elas poderem olhar uma startup que fala que trabalha com tecnologia, com inteligência artificial e saber se aquilo ali é realmente uma inteligência artificial ou é só uma informação extra por cima desses dados ali, né? Por cima daquilo ali que elas estão falando, para poder desmistificar o uso da inteligência artificial. Então essa aí seria a nossa quarta solução, desculpa. E aí a nossa quinta solução, ela é mais voltada para o ecossistema. Hoje a gente sabe que a gente não consegue viver sem uma comunidade, sem um ecossistema. E a base do que a gente vai trabalhar nessa quinta solução é o mapeamento do ecossistema tech. É tu conseguir utilizar toda aquela informação que tu tem, toda aquelas pessoas que estão em volta da tua empresa, startups, ambientes de inovação, toda essa informação ali, tu conseguir usar ela para o bem da tua empresa, né? Conseguir talvez chamar uma startup para dentro da tua empresa, conseguir pegar uma solução ou até ajudar na transformação de uma solução de uma startup para poder ajudar a tua própria empresa, né? Seria essa parte de tu conseguir se aproximar desse ecossistema e entender como é que funciona todo esse ecossistema que rodeia a tua empresa. Então, essas seriam as 5 soluções aí. Muito legal. Hoje de tarde ainda eu tive uma reunião presencial com um grande parceiro nosso aí, e a gente estava falando justamente do valor multiplicador do ecossistema hoje, né? Esse é um tema que a gente fala bastante, que a gente adora abordar, que é justamente o fato de que, cara, cada vez mais o negócio precisa se orientar de forma ecossistêmica. Se durante muito tempo a gente olhava muito para dentro para fazer toda e qualquer mudança, e lá pelas tantas se olhou para fora também numa pegada de inovação aberta, hoje em dia a gente acredita muito nesse olhar ecossistêmico de entender cada vez mais tudo que tem na borda do nosso negócio, tudo que orbita o nosso negócio que de alguma forma pode entregar algum tipo de valor lá na ponta para o nosso cliente.
E foi muito legal porque de uma forma muito intuitiva ele estava fazendo um movimento parecido na empresa dele. E daí eu comecei a explorar um pouco mais e compartilhar algumas questões relacionadas a essa visão ecossistêmica. E ele ficou super empolgado do quanto aquilo faz sentido e o quanto, de fato, no fim do dia, coisa que no primeiro momento ele não tinha percepção tão clara de entrega de valor para o cliente lá na ponta, de fato reverte. E o quanto isso é importante cada vez mais para qualquer negócio. Né? Então, muito, muito legal, Alan, isso trazer compartilhada com um pouco um leque maior aí de 5 novidades que de alguma forma a gente passa a disponibilizar por aqui. E Alan, tu já comentaste que tu é um grande entusiasta da tecnologia, né? E muitas vezes a gente faz a provocação assim, em palestras, em workshops sobre inovação e a galera conecta muito uma coisa à outra. Quando a palavra inovação vem à cabeça, muitas pessoas conectam imediatamente a tecnologia. Nós sabemos, e acho que talvez não seja nem o fórum aqui discutir que de fato são coisas diferentes, né? Que a tecnologia é muito mais meio para movimentos de inovação, sim, mas sendo meio, sendo um catalisador importante do movimento de mudança, do movimento de transformação, eu queria ouvir um pouquinho de ti também sobre de que forma a tecnologia pode potencializar cada vez mais os negócios nos dias de hoje. Fala pra gente aí, sobretudo nesse contexto de um super entusiasta desse tema. Que legal. Cara, esse na verdade é um dos temas que mais me chama a atenção assim nessa área. É a possibilidade de tu usar justamente a tecnologia como um catalisador, né, como um meio para trazer inovação para as empresas. Hoje, dificilmente existe empresa sem tecnologia, né? E a tecnologia ela não veio para mudar nada, digamos assim, não veio para mandar a gente embora, não veio para fazer transformações gritantes. Ela veio para tentar melhorar a forma que algumas coisas eram feitas, né? Eu até escutei uma palestra muito legal há alguns dias atrás ali no Instituto Caldeira de um rapaz lá da Trigo e ele falou que hoje a empresa não usar tecnologia é como no passado, quando foram criados os motores a combustão, uma companhia continuar criando cavalos rápidos para levar charretes, né? Então, hoje a tecnologia ela é um meio muito mais rápido e muito mais eficiente de te levar de um ponto X a um ponto Y, de melhorar aquilo que tu já vem fazendo hoje. Não, tu não necessariamente precisa mudar completamente a forma que tu faz. O teu objetivo é ir do lugar X para o lugar Y. Se tu ia antes de cavalo, aí agora tu tá indo com um motor a combustão, né? Que seria a nossa tecnologia. Então, o objetivo é fazer essa redução de custos, né? Esse potencializar a forma que tu consegue chegar de um lugar a outro. Hoje mesmo, se a gente tivesse cavalos ainda, se a gente fosse ir daqui a Santa Catarina, a gente ia levar sei eu quanto tempo, né? Então, se a gente tiver uma reunião aqui, uma reunião em Santa Catarina, aí a gente teria que não ia conseguir ir de cavalo, ou ia ter que levar uns 2 dias para conseguir chegar lá em Santa Catarina e voltar. A tecnologia é mais ou menos assim, a gente entra na empresa com o objetivo de deixar as coisas mais rápidas e mais práticas, né? Deixar tudo mais rodando de um jeito mais fácil. Beto? Acho que travou aqui para mim. Agora, muito obrigado. Agora sim, agora sim. Cara, eu acho que ele deve ter saído justamente porque eu estava mutado e falando sem parar. Agora sim, vamos lá. Eu achei que era aqui que tinha travado, era o Beto que estava me sacaneando. E que tu parou e eu falando, até que a galera começou a avisar, Beto, agora tu tá mutado. Porra, meu. Poxa vida.
Cara, já nem lembro a pergunta que eu estava te fazendo, mas vamos lá. Era uma coisa que é super bacana também você compartilhar com o pessoal aqui alguns cases de transformação, de que forma a tecnologia realmente entrou no negócio e ajudou nesse processo de transformação. Né? Então, acho que é legal compartilhar cases que de alguma forma você tenha participado, cases que realmente impactou de uma maneira super positiva na transformação dos negócios. Perfeito. Tem um case bem interessante que provavelmente sem a tecnologia hoje a gente não teria conseguido fazer ele funcionar, que foi na Tramontina. Lá na Tramontina, como é que eles faziam os treinamentos corporativos? Eles chamavam todo mundo para dentro da fábrica, levavam todas as pessoas, como todo mundo sabe, hoje a Tramontina, a fábrica é ali em Carlos Barbosa, e eles têm pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e até mundo, né? Hoje tem Tramontina ali, né? Colômbia, Equador e outros lugares. E aí, eles faziam como treinamento. Lançavam um novo produto, deixavam lá guardadinho na fábrica. Lançavam outro produto, deixavam guardadinho na fábrica. Juntava ali uma nova coleção, 15 produtos, chamavam todo esse pessoal, pagavam transporte, alimentação, alojamento ali, faziam tudo para todas essas pessoas que estavam em todos os lugares chegarem até a fábrica para aprenderem como é que funcionava cada um daqueles produtos. Então, era um trabalho gigante que acontecia 2 vezes por ano. Era muito legal, porque acabava tendo toda essa integração e tudo mais. Mas com a tecnologia, o que a gente fez? Logo no início da pandemia, a gente entrou com uma plataforma nova para eles de treinamento, baseada num estilo de Facebook, assim, que era bem simples, que todo mundo conseguiria usar. E nessa plataforma, cada vez que eles lançavam um novo produto, eles faziam um vídeo na fábrica mostrando como é que funcionava e passavam para toda essa galera. Então, o que aconteceu é que esse pessoal, no outro dia, já sabia como funcionava o produto. Então, até chegar nesses lugares o produto novo, todo mundo já sabia como é que funcionava e já era um negócio muito rápido. Eles continuaram, logo depois da pandemia, com essa parte de trazer todo mundo para a fábrica, só que fizeram um trabalho diferente. Foi um trabalho muito mais de integração, de cultura, do que em si demonstrar produtos novos, né? Porque os produtos novos eles já tinham resolvido esse problema com essa nova plataforma. Então esse é um dos cases mais legais que a gente tem hoje ali para falar sobre tecnologia. Legal, legal. Agora, eu tava lembrando, enquanto tu falava, eu tava lembrando, cara, que eu fiz saudação, aqui tinha uma galera que eu vi que tinha entrado, o Felipe Beck entrou, nosso founder aqui da Beta, o Felipe Oliveira também, Levin, Lucas, pô, cara, uma galera que tava entrando aqui, falei um monte de coisa e lá pelas tantas eu só vi que tu travou e sumiu, deu, pô, cara, que tá Tava mutado. Mas que bom, cara, tá a falar e tu vê que não tá sendo, muito provavelmente eu botei no mudo. Mas, cara, muito legal, realmente, isso mostra o quanto, de fato, muito da pandemia também, né? Me parece que isso é uma consequência muito da pandemia, de sair muito daquele ceticismo que durante muito tempo se tinha do quanto a tecnologia pode verdadeiramente ajudar os negócios, as pessoas, né? E daqui a um pouco esses movimentos que aconteciam numa periodicidade X, que tinha um custo absurdo, um deslocamento de pessoas absurdo, tu consegue trazer um nível de experiência e de uma flexibilidade muito mais fluida, né? Numa troca muito mais fluida e que faz muito mais sentido, sobretudo no contexto que a gente vive nos dias de hoje. É muito legal, acho que é um case aí que tu compartilhou e que sem dúvida nenhuma mostra o quanto a tecnologia de fato pode potencializar, impulsionar e ajudar todo qualquer negócio nesse movimento de transformação. Alan, como eu comentei já, né, aqui com o pessoal, a tua chegada é muito celebrada porque nós sempre tivemos esse olhar para a tecnologia, um viés de alguma forma para a tecnologia, só que de fato nós não éramos uma empresa de tecnologia. E dentro desse movimento de potencializar os negócios através da tecnologia, a gente não pode falar isso, né, daqui a pouco construir uma narrativa que a gente acredita muito sem sentir isso na prática também. E é por isso que, de alguma forma, a gente está trazendo esse pilar. A gente acredita que ele vai servir não só internamente para o nosso desenvolvimento como negócio, mas ajudar cada vez mais também os nossos clientes quando vem a necessidade de desenvolvimento de algo com base tecnológica e tudo isso, todos esses produtos que de alguma forma você abriu no portfólio aqui. A pergunta que eu queria fazer é como é que vai ser, quais vão ser as formas, as diferentes maneiras de entregar isso tudo? Porque a Beta House trabalha muito em 3 grandes verticais, né? A gente trabalha muito num braço de
consultoria e, sem dúvida nenhuma, tem espaço para o braço de consultoria nessa área de tecnologia. Nós trabalhamos com educação corporativa, que é um outro braço muito forte, conectado ao nosso DNA, e um braço de como é que você está pensando, como é que você está construindo, como é que se está desenvolvendo todos esses movimentos de entrega desse pilar de tecnologia dentro da Beta House. Bem legal, bem legal. Primeiro, a gente está trabalhando basicamente em cima dos braços de consultoria e educação corporativa. Então, algumas dessas soluções desse novo pilar vão estar na área de consultoria e algumas na área de educação corporativa. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue fazer uma entrega na área de tecnologia de valor rápida e segura se a gente não fizer toda uma educação em cima daquilo ali, né? Se a gente não fizer todo um treinamento explicando como é que funciona cada uma das partes, como é que é feito cada uma das áreas da tecnologia, e até porque também a gente não faz sentido nenhum hoje a gente ensinar um líder de alguma grande empresa a programar, por exemplo. Então, hoje o nosso grande valor, onde a gente traz o maior diferencial, é a gente trazer uma segurança para esse líder, para ele saber que aquilo ali que ele está escolhendo, aquilo ali que ele está contratando, ou aquele movimento que ele está fazendo dentro da empresa, ele está sendo seguro ali atrás pela Beta House, né? Porque a gente está assinando ali atrás disso aí e está mostrando que, não, realmente, essa parte que tu escolheu da tecnologia, ela é muito bem embasada por nós. Então, a gente consegue mostrar algo bem legal ali para eles. E a parte da consultoria, principalmente, é algo que a gente consegue, por exemplo, fazer toda uma análise dentro da empresa, passo a passo, sem necessariamente a empresa se envolver com mãos e tudo mais ali, para a gente conseguir mostrar algumas coisas diferentes que a gente pode fazer lá dentro, mostrar, como eu disse ali, as decisões data-driven, né? Pegar aquele monte de dados que a empresa tem, juntar tudo aquilo ali e entregar alguma coisa de valor. Então, toda essa parte ali da consultoria. Além disso, né? Segredo ainda não dá para contar muito bem, aí vamos esconder por cima. A gente vai ter também uma imersão focada em tecnologia, que vai ser aberto para todo mundo. Todo mundo que tiver esse interesse em aprender um pouco mais de tecnologia, conversar com grandes empresas que têm cases de tecnologia, ou grandes empresas que podem até ajudar a tua própria empresa, né? A gente vai ter essa imersão, que provavelmente vai ser uma imersão de 2 dias, e que a gente já está preparando, que é um segredinho nosso aí, logo vai estar disponível para o uso. E também, né, vamos ter o nosso Beta Day voltado para a tecnologia, que vai ser no dia 5, se eu não me engano. E a gente logo vão estar tudo nas redes sociais e tudo mais, que tem o objetivo justamente de falar um pouco sobre a parte da inteligência artificial, dar uma desmistificada nesse assunto e deixar qualquer pessoa, né? É um evento que ele não tem pré-requisito, tu não precisa saber de tecnologia para estar lá dentro. O objetivo é a gente conseguir mostrar para qualquer pessoa que ela pode falar sobre essa área, que ela pode estudar sobre essa área e que ela pode olhar as notícias e entender o que cada um dos itens está falando sobre inteligência artificial, né? Sem depender necessariamente daqueles veículos específicos de notícia. Alan, a propósito disso até, cara, eu sei que tu fala bastante sobre essa questão, quão importante é desmistificar a inteligência artificial. Então, assim, dando talvez até algum spoiler do que a gente em algum momento vai ter no nosso Beta Day, que a gente está vendo a questão de data e tudo mais por uma questão de prioridades e tudo mais. Mas dá um spoiler aí nessa desmistificação da inteligência artificial, que parece um bicho de 7 cabeças para muita gente e que daqui a um pouco pode não ser tão difícil assim. Certamente. Acho que a base da inteligência artificial, que a gente pode dizer, até quando às vezes eu vou falar para os meus alunos, eu vi que tem alguns aqui que logaram, a base da inteligência artificial é tu saber que existe 2 tipos de inteligência artificial. Existe uma inteligência artificial forte e uma inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte é aquilo que aparece nos filmes lá, que é o robô lá que ataca o mundo inteiro, toma controle do universo e tá todo mundo tentando salvar o universo dele e tudo mais. Que seria uma computação cognitiva, que, por sinal, até hoje não aconteceu. Exatamente, ainda está bem longe.
existe um teste que ele foi criado lá na época da Segunda Guerra Mundial pelo Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial e o pai da computação, que se chama teste de Turing, que é uma forma de tu descobrir se essa inteligência artificial ela é forte ou é fraca, para saber se aquele computador é cognitivo ou não. Que basicamente consiste em duas caixinhas, assim, onde em uma caixinha tem um robô e na outra caixinha tem uma pessoa. E aí um observador de fora, ele consegue fazer perguntas tanto para qualquer uma das duas caixinhas e diz qual que é o robô e qual que é a pessoa. Se o robô, se ele se confundir, né, disser que a pessoa é o robô e o robô é a pessoa, aquela inteligência artificial é considerada uma inteligência forte e cognitiva. Então é um negócio que é lá de 60, 50 e pouco, 60, e até hoje nenhum código passou nesse teste de Turing. Então é algo que ainda está hoje bem longe. E aí nós temos a inteligência artificial fraca, que é o que hoje é usado de forma extremamente ampla em grandes empresas, em startups e tudo mais. Que é a parte da onde tu consegue pegar habilidades humanas, pequenas habilidades humanas, por exemplo, apertar um parafuso, e tu consegue colocar isso aí dentro da máquina e fazer a máquina executar uma específica ação humana considerada inteligente. Então, uma específica ação humana considerada inteligente é selecionar pessoas para entrar em Harvard, por exemplo. E aí a gente vai lá e vai botar uma inteligência artificial que vai ler aqueles currículos ali e vai fazer uma seleção de quais são os melhores candidatos para entrar em Harvard. Então, basicamente, essa é a grande diferença entre as duas, e essa parte da inteligência artificial fraca é o que a gente trabalha hoje em dia no grande círculo ali, né? E também um pouquinho mais sobre a parte da inteligência fraca, à medida que ela vai se separando, assim, por exemplo, vamos criar agora um sequenciador de imagens que consegue descobrir se tal pessoa tal pessoa na imagem é homem ou mulher. E aí isso aí deixa de ser inteligência artificial e começa a se transformar em processamento da imagem, por exemplo. Então, à medida que tu vai desmistificando as técnicas da inteligência artificial, elas vão deixando de ser inteligência artificial e vão virando computação, né? Elas vão virando alguma computação inteligente que faz uma coisa específica, uma tarefa específica. Maravilha. O resto só no Beta Day. Boa. Eu fui te ouvindo e na medida que, cara, que eu vou ouvindo isso, eu fico instigado a falar mais, a aprofundar mais alguns temas, mas eu sei que a gente não tem nem tempo para isso. Mas quando tu começou a falar, por exemplo, da própria questão lá da definição, sei lá, de Harvard, na escolha dos candidatos, imediatamente me remete a todas aquelas questões dos vieses que a inteligência artificial acaba muitas vezes tendo também, né? E do quanto daqui um pouco olhar para padrões antigos pode ajudar quando tu projeta lá na frente. Eu me recordo até de um dado momento, uma situação, se eu não me engano, era até a questão da Amazon. A Amazon sofreu até alguma ação judicial importante, assim, porque com base na inteligência artificial, com base no algoritmo que olhava muito o perfil das pessoas que eles contratavam para projetar as novas vagas, se viu que a inteligência artificial tinha um viés muito grande para homens brancos formados não sei o quê. E aquilo, de alguma forma, enviesou para algo que gerou uma não inclusão, né, uma exclusão cada vez maior por conta do algoritmo enviesado. Então, mas enfim, isso daí daqui a pouco seria pano para manga para a gente ficar mais uma hora debatendo aqui. Mas eu acho que são temas super quentes e super interessantes que esse assunto acaba trazendo à tona, né? E é muito legal isso aí que tu falou, já me deu vontade de falar também agora aqui. Mas essa inteligência artificial baseada em seleções, normalmente de padrões, ela se chama machine learning, que é aprendizado de máquina, né? Então, tu treina a inteligência artificial, mostra 1 milhão de currículos que entraram em Harvard, e aí a inteligência artificial ela analisa um por um daqueles currículos e gera padrões, de acordo com o que ela acha que é mais certo. E aí, quando vê daqueles 1 milhão de currículos que entraram em Harvard, 900 eram homens brancos XYZ. E aí a inteligência artificial entende que o melhor candidato é aquele lá, o homem branco XYZ, que vai entrar em Harvard, né?
Então, às vezes, tem que ter um pouco desse cuidado aí na hora do treino da inteligência para ver se vai dar certo ou não. E Não, até uma coisa legal que tu falou do olhar para trás, do olhar no passado, né? Tem muitas técnicas de inteligência artificial, até na época que eu estava fazendo o meu mestrado, que elas eram 100% inviáveis, porque elas utilizavam muito processamento de máquina, né? Muita capacidade de máquina. E na época não era algo que era disponível, assim. E hoje em dia, nossas máquinas, a gente dificilmente consegue esgotar a memória que elas têm, dificilmente a gente consegue esgotar o processamento delas, né? A gente já está trabalhando num ponto ali que o processamento é muito maior do que a gente consegue utilizar. E aí, com isso, muitas técnicas lá do passado, elas vêm à tona novamente, porque elas eram inteligentes, só que elas não eram perfeitas para a época, porque a época tu não tinha computação para conseguir rodar aquilo. Então é algo que é bem legal também, porque algumas técnicas de pessoal que foi lá atrás, buscou aquela técnica e botou a funcionar hoje, que é algo que já é bem antigo, né? legal, legal. Uma coisa, eu sei que a gente já está super direcionando para o fim, mas tu falou num outro tema que, cara, que é super quente, que já que a gente está falando sobre isso, está falando sobre o novo pilar da Beta House, que é o pilar de tecnologia, a questão do data-driven, né, de ser cada vez mais orientado a dados. A gente escuta muito aquela frase que já está batida, dado é o novo petróleo, mas aquelas empresas que hoje não têm clareza disso, que daqui a pouco tem uma série de informações, mas essas informações não entregam valor para ela. Tá tudo jogado em planilha, em caderno, folha de anotação, em post-it. Cara, uma dica, assim, aquela dica de ouro para quem está aqui conosco até o final. Por onde começar? Eu sei que ser data-driven real tem um caminho, uma jornada. Por onde começar a organizar os seus dados para ser cada vez mais orientado aos dados? Para, num dado momento, de fato, ser um negócio data-driven. Eu acho que o primeiro passo é ligar para a Beta House. Pedir para falar com o Alan. Não, capaz. Porra, Mas eu acho que um primeiro passo para te começar a trabalhar com data driven, com decisões baseadas em dados, é tu encontrar aonde está essa criação de dados. Porque pode ser que tu esteja criando dados que não têm valor nenhum, né? Ou dados em áreas que não têm objetivo nenhum. Então, tu mapear, por exemplo, na área lá do RH, eu tenho muitos dados de currículo. Talvez seja interessante para a minha empresa, mas talvez não, porque a minha empresa contrata uma pessoa a cada 2 meses. Então, talvez não seja algo que traga tanto valor. Ou, às vezes, eu tenho muito dados na área financeira, mas a minha área financeira, quem faz é uma empresa terceirizada. Então, também não é algo que me muito grande, né? E aí acaba que toda essa conversa, assim, ela se baseia na empresa olhar para dentro dela, analisar aonde está sendo criado aqueles dados e primeiro decidir, aqui onde está sendo criado esses dados é um lugar que poderia ter valor, que eu poderia usar esses dados para melhorar o meu processo, para fazer um processo mais ágil, mais funcional, digamos assim, né? Então, acho que a primeira parte é justamente tu achar a geração de dados, onde é que é feito, e descobrir o que aquele dado pode te ajudar, né? maravilha. Tá aí, pessoal. Para quem estava aqui às 18 horas e 50 e poucos minutos, tá aí a super dica do Alan de por onde começar para ser um negócio cada vez mais orientado a dados. E dados, como ele falou, que de fato entreguem valor para dentro do negócio. De nada adianta também a gente. Tem um amigo nosso que ele fala muito também, cara, de nada adianta digitalizar processos ineficientes. Né? Muita gente chega e, cara, vamos lá, nós vamos digitalizar nossa empresa, não sei o que. Cara, primeira coisa, ver o que faz sentido. Porque de nada adianta a gente botar um investimento de tempo, um investimento financeiro, um super esforço num processo que ele já não é mais eficiente. E da mesma forma, de nada adianta tentar organizar os dados do negócio a partir de dados que não vão entregar, no final do dia, valor para o negócio e ou para os clientes, né? Para o usuário, para as pessoas com quem o negócio, de alguma forma, se comunica. Então, E Alan, aí, fala. deixa eu só dar uma finalizada aí. E Bora. aí entra já um pouco, para quem estava com dúvida, da diferença entre inovação e tecnologia, né? Perfeito. Porque
tu consegue inovar dentro dessa empresa, excluindo processos ou aposentando processos e criando novos, sem ter tecnologia. Tu consegue tirar aqueles processos antigos que não são mais úteis, ajeitar, deixar isso melhor ainda sem a tecnologia. E de nada adianta tu pegar e botar a tecnologia num processo que não serve para praticamente nada, porque tu não vai estar inovando. Só por botar tecnologia nisso não é uma inovação, né? Às vezes chega a ficar até mais difícil, né? Sem dúvidas. Alan, batendo 19 horas aí o nosso momento de término do nosso bate-papo. Agradeço a galera que participou, que esteve conosco aí. Muito obrigado pela tua participação. A live vai ficar gravada, pessoal. Então, quem quiser depois ouvir um pouquinho mais sobre de que forma a tecnologia pode potencializar os negócios, ela vai estar salva ali no perfil da Beta House. Alan, muito obrigado mais uma vez. Deixo aí a palavra para ti fazer um fechamento do nosso encontro. Valeu. Perfeito. Bom, queria primeiro agradecer a todo mundo que esteve aí para entender um pouco mais sobre esse novo pilar que a Beta está montando, né? E também queria convidar todos a procurarem, olha aí, ó. Queria convidar todos também a procurarem um pouco mais. Olha as figuras, né? Roubaram a cena aí do negócio. Estão fazendo a Olha a janta bagunça aí, que Beto. virou isso aqui. Olha a bagunça que virou isso aqui. Estão fazendo janta aí, Beto. Nós estamos com duas mini chefes aqui que resolveram Nossa, marcar o final da credo. live. Que beleza. Não, e eu queria, para finalizar, eu queria convidar, né, todo mundo a acompanhar esse processo que a gente está tendo dentro da Beta, porque por mais que seja algo que a gente já tem um direcionamento para onde a gente vai, também é um processo que a gente vai ir participando, a gente vai ir fazendo lives, a gente vai ir fazendo eventos para mostrar como é que a gente pode e como é que a gente está integrando a tecnologia dentro de todos esses outros itens da Beta, né? Então, Maravilha. acho que é isso aí. Maravilha. Se a Thay me autorizar, eu vou botar até como capa da nossa live aqui o momento das nossas. Era um joinha aí. A gente coloca dessa forma. Galera, obrigado mais uma vez, Alan. Valeu, queridão. Tamo junto. E vamos com tudo. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, pessoal. E até mais. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Vou botar, Thay.